começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E no episódio de hoje eu vou falar de Tokusatsu. Sim, depois de muito tempo, depois de um longo inverno, eu volto a falar de Tokusatsu e mais precisamente eu falarei hoje, vocês já viram na thumbnail, mas vale reforçar que hoje eu falarei do Kamen Rider que atualmente está em exibição, que é o Kamen Rider Geats. Sim, eu vou falar de Geats depois de 13 episódios, porque no momento que eu estou gravando isso, saiu o episódio 13, eu já vi os 13 episódios, então acho que já dá pra dar uma geralzona e até justificar alguns hypes que eu tenho com relação à história. Então senta aí e vamos falar um pouco disso. Mas já deixando adiantado que eu não sou nem especialista, mas eu vou falar porque eu gosto. Primeiramente, vale mencionar que Kamen Rider Geats começou a ser exibido desde 4 de setembro deste ano. Ele substituiu o Kamen Rider Revice, que deve ser aí o próximo Tokusatsu que eu vou falar. Eu só tô decidindo a ordem que eu vou falar, né, porque eu quero falar de algumas outras coisas, né, de alguns outros Kamen Riders, mas eu tenho que decidir, mas acredito que Revice é um dos próximos que eu devo falar. Mas Geats entrou no lugar de Revice, ele tem como roteirista principal, né, da série, que inclusive é o roteirista que tá cuidando de toda, pelo que eu tô entendendo, ele vai ser o roteirista único, né, dessa vez, que é o Yuya Takahashi. O Yuya Takahashi é o mesmo roteirista de Zero One, o mesmo roteirista de Ex-Aidon. Então ele é um roteirista que ele já entende um pouco melhor como trabalhar personagens, como posso dizer melhor, já sabe trabalhar melhor equipes muito grandes, né? Porque Ex-Aidon tinha muitos Riders logo no começo de Ex-Aidon, porque eu acho que foi cerca de... eu vi cerca de 4 episódios de Ex-Aidon. E Ex-Aid, ele tinha... já logo no começo ele já tinha 2 Riders. No quarto episódio já apareceu o terceiro, quarto. Então, assim, o Zero One, na época que eu comecei a ver, eu cheguei até o 11, né? Ainda não terminei. Mas Zero One mesmo, no 11 já tinha pelo menos aí uns 5 Riders diferentes, entendeu? Então, assim, ele já entende melhor essa dinâmica de trabalhar bastante aí os personagens. E o começo, pelo menos, de Geats, ele mostra muito bem isso. Geats, pra quem porventura tem interesse, uma rápida sinopse que eu vou usar aqui com base no que eu tô vendo na Wikia, né, com base assim no que também foi o que a própria TVS divulgou, é que o Desire Grand Prix, ele é um game para a proteção da Terra, né, da paz da Terra, para enfrentar aí os desafios, com o desafio de enfrentar os misteriosos inimigos que são os Yamatos, que ninguém sabe as origens, nem os propósitos deles. Os participantes se transformam em Kamen Rider e competem num jogo para ganhar, desafiando esses inimigos, né, enfrentando esses inimigos para salvar o mundo. O vencedor do Desire Grand Prix, ele tem o direito de fazer o mundo ideal dele. Né, ele tem o direito, o prêmio dele é esse. Em outras palavras, o que ele desejar, né, por ele ser o herói que salvou a Terra, o que ele desejar vai acontecer. Isso é bem interessante dentro da dinâmica da série, porque a série ela é focada no Ukyo Ace, que é o nosso protagonista, e o primeiro episódio é basicamente já uma reta final de Desire Grand Prix. Então a gente já consegue ter uma noção, né, porque ao longo do episódio nós somos apresentados aos 4 Riders que terão maiores destaques, e até aqui é o que está tendo, né, que é o Ace, o Keiwa, a Nago e o Azuma, que são basicamente o Kamen Rider Geats, o Taikon. A Nago não, é a Neon. A Neon, que é a Nago, e o Azuma, que é o Bufa. São os 4 Riders, assim, que teoricamente são os que têm maior destaque. E pela ordem que eu falei, eles são dessa ordem mesmo. O Geats é o principal, obviamente, né? O Ace, né, que é o Geats, ele é o principal. O Keiwa, que é o Taikon, é o secundário. A Neon, que é a Nago, a terciária. E o Bufa, e o Azuma, que é o Bufa, é o quarto. Então, assim, meio que da ordem que eu falei, que eles já são a ordem de personagens realmente que tem relevância. E aí já entra no primeiro ponto meu de destaque. Porque o primeiro episódio, ele serve pra gente conhecer, por exemplo, o Ace muito, por você me ver a personalidade dele, que é uma personalidade muito confiante, uma personalidade até meio arrogante. Ao mesmo tempo que a gente também já se conhece o Keiwa. E aí já tem um pequeno momento ali do Keiwa entendendo os propósitos dele, a visão dele de mundo, e a gente já consegue ter uma noção bem rasa dos outros. E à medida que vai passando os episódios nessa primeira parte, né, que é o primeiro episódio é um mini arco ali, é a introdução, do 2 ao 9 é o primeiro arco, e do 10º até o 13, né, que tá seguindo, é o arco mais recente, né, no 10º começa o arco mais recente.
Então, essa estrutura de divisão também ela é muito boa, porque a gente consegue ter um melhor trabalho nos personagens. Então, por exemplo, os primeiros episódios, né, dentro dessa estrutura, a gente tem um apego maior a conhecer um pouco melhor o Keiba, depois a gente vai conhecer um pouco melhor a Neon, depois a gente vai entender os motivos do Azuma estar ali no torneio, que assim a gente vai conhecendo, assim como a gente vai entendendo um pouco melhor até mesmo o Ace, né, ao longo dessa história. Eu não vou entrar muito em méritos na questão do Ace, porque é spoiler, especialmente com relação a envolver os episódios mais recentes, mas é bem interessante a forma como o roteiro trabalha esses personagens, como ele mostra pra gente o desenvolvimento, e à medida que ele mostra esse desenvolvimento, ele também vai demonstrando pra gente que as regras do jogo, né? Eu ia falar uma outra coisa, mas é basicamente isso. À medida que ele desenvolve os personagens, também vão mostrando pra gente as regras do jogo, vão jogando pequenos mistérios que serão resolvidos ao longo da temporada. Então, assim, é bem interessante a forma como o roteiro se preocupa em dar pra gente as informações, só que ele não vai entregar de uma maneira que fique mastigado, até mesmo que a gente olhe e fale, nossa, entendi, agora as peças encaixam. Não, ele vai entregar de uma maneira que você vai vendo e você vai, isso é interessante. E você vai se envolvendo com como aquilo vai sendo trabalhado. E você quer as respostas, só que ele não vai ser mastigado. Então você vai se desenvolver da melhor maneira. Isso vai sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Entende? Então, assim, logo no começo, uma das coisas que a gente acaba descobrindo do Desire Grand Prix é que todo mundo que vira Rider tem umas pequenas nuances. Por exemplo, eu virei um Rider. Eu tenho lá o cinto, eu tenho o ID, né, que é um negocinho que vai no meio do cinto, e eu vou ter as fivelas, que elas são alteráveis, e elas inclusive podem ser alternadas. Então é bem interessante isso, só que existem regras pequenas com relação a cada fivela, como que funciona. Tem fivela que você só pode usar uma vez, que é a fivela de boost, por exemplo. Então, assim, são pequenas coisas que com o tempo vão sendo demonstradas e você vai conhecendo melhor o jogo à medida que você vai entendendo isso. Com relação ao que acontece quando você é eliminado, né, que fora ser eliminado, sendo derrotado, você também pode ser retirado do jogo. Então tudo isso vai sendo explicado, e inclusive alguns desses pontos, quando são explicados na série, eles também depois são enfatizados no final do episódio, antes do preview do episódio seguinte, que eles aparecem com uma regra redigida para que você entenda um pouco melhor como isso está funcionando. Então isso fica melhor assim, esclarecido, para se dizer assim, porque você consegue ter uma noção de como que são as regras, você começa a entender que, tipo assim, muitos deles têm pequenos slots, tipo, o Keiwa, ele é muito sortudo, então muitas vezes quando era na primeira parte, você via que o slot dele era de sorte, porque ele sempre tirava a mesma fivela, que era de boost, né, então cada um deles tem um pequeno ponto ali, muito de qualidade muito forte, e as relações deles também são melhores desenvolvidas com base na visão de mundo deles. E é bem interessante a forma como isso é trabalhado, a forma como tudo isso se demonstra ao longo dos episódios. O primeiro arco mesmo, ele é bem interessante para que a gente consiga entender essa questão das motivações. Porque um exemplo prático. O mistério do Ace, eu não vou nem entrar muito em mérito, como eu disse, pela questão do spoiler. Obviamente, quando eu for falar da série, que ela acabar e tudo mais, eu até mencione melhor isso, porque eu quero ver como vai ser trabalhado, mas um ponto que é legal mencionando o Ace é que o desejo principal dele deu um pequeno bug e ele, vamos colocar dessa forma, e ele tá tentando ir quebrando as regras, ele tá tentando ir pelas beiradas para entender como que funciona. Então isso é interessante. É interessante também quando ele menciona que ele já participa desde do primeiro do Grand Prix, desde da civilização moderna, então tipo assim, 2000 anos que o cara já participa. Então são coisas que vão sendo jogadas, e elas vão sendo jogadas de uma forma que você pesca, você olha e fala, isso é interessante. E algumas coisas a gente fica tipo Keiwa, né? Quando a gente fala que participou desde do primeiro, que é 2000 anos atrás, e todo mundo fica, então, mas isso é loucura. Então a gente fica um pouco perdido, mas ao mesmo tempo a gente fica curioso pra ver como que eles vão desenvolver essa questão. É interessante também a gente ver como também cada personagem tem sua mentalidade. Como eu disse, os demais, eles têm uma mentalidade própria. O Keiwa, ele é muito idealista. A Neon, ela é uma pessoa muito alegre. O Azuma, ele é um personagem que ele é extremamente frio e distante, e aí tem uma motivação para cada um deles, para ele ser assim, entende? Então é bem legal mesmo a forma como tudo isso é trabalhado, e como a gente tem personagens que eles realmente funcionam dentro dos núcleos que se propõem a ter.
Como a história ela se propõe a ser trabalhada em pequenos arcos, mas esses arcos, eles se complementam de uma forma que você termina o episódio e você tá assim, meu, isso faz um sentido absurdo, eu quero ver o que vai vir, o que irá a seguir. Ajuda muito isso. E torna toda a questão do survival game bem interessante, principalmente quando você entende as consequências que isso tem. Especialmente quando você começa a ver que, tipo assim, os Yamatos, né, isso é muito mencionado, que eles vão aprendendo com o tempo, eles evoluem. A princípio a gente acha que são só mutantes ali, que faz Yama, sai correndo e dá soquinho, etc. Só que à medida que os episódios vão passando, a gente vai vendo que eles também vão evoluindo. Inclusive, isso acaba sendo spoiler, não spoiler. No arco mais recente, por exemplo, eles já têm uma fivela própria deles. E eles viram Riders, entendeu? Tipo, eles viram Riders Evil. E aí você vê eles lutando usando fivela. Então, assim, você vê que eles amadurecem, eles evoluem. E existe uma coisa por trás disso, né? E aí a gente já viu isso desde o final do primeiro arco. Então tudo isso é muito bem trabalhado para quem realmente foi curioso. Tanto que um exemplo prático de plot twist que a gente não esperava, que eu particularmente não esperava, e quando ocorre eu fiquei muito impressionado, é que no final do primeiro arco, né, ali no episódio 9, a gente já tem a revelação de quem é o Game Master. O que é um plot twist muito uau, você não estava esperando que a revelação viesse naquele momento e ela vem de um jeito que você realmente acha interessante como foi feita, entende? Então assim, funciona muito bem. Até revelações que poderiam ser seguradas, você percebe que o roteirista, ele não tem essa intenção de segurar essas revelações e falar, vou ficar aqui prendendo, fiquem curiosos. Não, ele solta de uma vez e a gente realmente tem essa noção. A gente consegue ter essa surpresa e querer ver o que vai virar a seguir. Porque cada surpresa que ele dá, cada plot twist assim que ele dá uma desenvolvida, fica muito bom. Funciona muito bem assim dentro da narrativa. E eu gosto que eu tô tentando explicar tudo isso de uma forma muito empolgada, razoavelmente empolgada, mas tentando me conter para não parecer tão empolgado. Até porque esse episódio que eu vi hoje, ele já vem o primeiro power-up da série, o primeiro real, porque tem, como eu disse, tem a vantagem de ser fivelas. Então, assim, a gente vê muita mudança. Então, por exemplo, o cara tá usando uma fivela que é a fivela do escudo, né? A fivela de shield. Ele pode trocar essa fivela e colocar, tipo, a fivela do Magnum, né? Que é uma fivela que dá arminha, a fivela do zombie. Então, assim, a fivela beat, então, a fivela ninja. Então, assim, eles realmente têm muita mudança de fivela. Então, você muda o design. Só que nesse episódio da semana, que foi o 13, a gente já teve realmente o primeiro power-up, que você vê claramente que foi um power-up dado. Então, assim, são coisas que são bem trabalhadas e pra quem tá assistindo ali semanalmente é empolgante, né? Tá sendo muito bem feito, eu não vou mentir que pra mim é o terceiro Kamen Rider que eu acompanho semanalmente. Eu comecei de Saber, eu acompanhei Saber semanalmente bonitinho, terminou Saber, eu acompanhei Rio Vice inteiro e agora eu tô acompanhando Gits. Então assim, pra mim, esses 3 primeiros episódios estão num nível muito bom. Então uma coisa que realmente eu tô conseguindo manter a empolgação, tô conseguindo me manter muito preso, né? Tanto que assim, ontem eu não consegui assistir por motivos de... Ontem, né? Eu tô gravando isso na segunda, pra vocês entenderem. Eu tô gravando dia antes de sair o episódio. No domingo eu não assisti porque eu tava muito cansado da CCXP, que inclusive deve ter algum episódio vindo por aí com relação a algumas coisas referentes. Mas assim, eu não consegui gravar ontem porque eu tava realmente cansado da CCXP. Hoje que eu tô gravando, não consegui gravar e não consegui assistir. Hoje eu assisti o episódio logo depois que terminou o jogo do Brasil. Então, assim, eu já terminei o episódio muito hypado pro próximo, muito curioso pro que viria a seguir. Porque ele sempre vai terminar num bom cliffhanger, num bom assim, uau, está num ponto bom pra seguir. É óbvio que nem todo mundo vai ter essa vibe de putz, vou assistir logo em seguida, vou ficar assistindo semanalmente, tem gente que prefere esperar. Eu consigo ter essa vibe de criar essa expectativa e ir acompanhando semanalmente. Então, assim, pra mim, Gits ele é uma boa série justamente por isso, porque ele consegue me manter uma semana inteira empolgado pra ver o próximo episódio. E eu acho que séries semanais, uma coisa legal delas é quando elas conseguem fazer isso. Porque se ela consegue fazer isso, significa que ela tá cumprindo a principal função dela, que é te manter como espectador preso naquilo.
Então, assim, Gits é uma série que tá conseguindo bastante isso. Ela tá mantendo um ritmo muito bom. E ela tá sendo uma série de Kamen Rider que eu realmente só tenho elogios a fazer. Eu não consigo olhar pra você que está ouvindo isso e falar assim, não assista, não dê uma chance. Não, dê uma chance, assista. Porque ele é muito interessante. É um personagem que, pra quem gosta muito de Kamen Rider, falou que tava sentindo falta, que é um protagonista muito convencido. E o Ace, ele é extremamente convencido. Ele tem as brincadeiras muito engraçadas, né? Porque ele é uma raposa, né? No Gits, a máscara dele é uma máscara de raposa. E aí tem momentos que ele faz os negócios meio dúbio, né? Tipo, ele faz o negócio, aí depois ele fica, você realmente acreditou que eu faria isso? E assim sucessivamente. Então é uma série que ela se sustenta muito bem, ela tem bons alicerces, ela tem bons personagens, ela tem uma boa trama. Até aqui ela está conseguindo manter muito bem isso. Então, assim, a expectativa é que fique, que se mantenha assim. É óbvio que quando terminar eu pretendo fazer um podcast e dizer pra vocês se realmente ficou. Mas até aqui é realmente uma série que, assim, ainda tá aí há 3 meses, né? Estamos aí há 3 meses. Muito provavelmente por conta do final de ano, a série deve parar em torno do episódio 15 para as festividades. E aí voltar em 2023 com força total até setembro. Então, assim, expectativas foram criadas nessa primeira leve inteira. Vamos ver como será nos próximos episódios, porque se meus cálculos não estiverem errados, faltam mais 3 episódios. Então deve parar no 15 e 16. Que é sempre quando vem a porrada aí de episódio de Natal. Então vamos ver como é que será. Mas dependendo, existe uma possibilidade muito real de termos aí um fechamento nesse ano, ou forte o suficiente, bom o suficiente, para já começar 2023 naquela vibe de realmente querer mais. E fica minha indicação a mestre, porque eu tentei falar de uma forma que não desse spoiler, porque eu acho que assim, Gits é uma série que qualquer coisa que eu fale demais estraga. Mas um ponto também que eu não mencionei, mas eu só vou fazer a menção aqui, que é bem legal, é com relação justamente a essa questão do prêmio do Desire Grand Prix, que é essa questão do mundo ideal. Porque é basicamente o que você quiser no mundo. Eu ia encerrar, mas lembrei de comentar isso. É basicamente o mundo que você quiser. Pensa um mundo que você quer. Putz, o mundo que eu quero é um mundo onde eu possa, sei lá, ter todo o dinheiro do mundo, ser a pessoa mais famosa. Se você ganhar, você tem. O mundo que eu quero é onde eu tenho amor verdadeiro. Você pode ter o mundo que eu quero, um mundo de paz, um mundo colorido. É o que você pode ter. Basicamente, o mundo ele é o seu mundo ideal. E é bem interessante a gente ver isso, por exemplo, com os pedidos do Ace. Né, porque ele já ganhou diversas vezes, então assim, a gente já tem diversos pedidos que ele fez e é bem interessante a forma como os pedidos são feitos. Né, mas eu também não vou explicar muito, porque senão eu vou começar a entrar nas regras do jogo, assim, que são explicadas pra gente. E a graça dessas regras é você assistir a série pra você entender como elas funcionam. Tá, mas assim, fica a minha indicação a mestre, obviamente. E o que eu vou falar agora é o de sempre, os recadinhos da paróquia. Tá, uma coisa que eu deixaria adiantar desde já é que se tudo cooperar, ainda desta terça sai um episódio, um extra, falando um pouco aí de um rolê que vocês vão descobrir na hora. Se não sair na terça, ele sai na quarta. Mas de jeito de outro ele sai. Ele sai entre esses dias aí. Entre terça e quarta. Tá, mas assim, fiquem de olho. Sempre lembrando vocês que indiquem o podcast pro amiguinho. Além de indicar esse podcast pro amiguinho, não deixe de avaliar, tá? Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, avaliem. Se estiver ouvindo por outro agregador e tiver como avaliar, avaliem. Porque isso conta bastante, isso dá um diferencial. Ou se for no Spotify, mais ainda, que auxilia, né? Ajuda a ter um destaque. Além de avaliar, como eu disse, indiquem para um amiguinho. Mas ele não ouve pelo Spotify, ele ouve pelo Amazon Music. Indica, tá lá. Ele ouve pelo Deezer, indica, tá lá. O Deezer tá um pouco bugado nessa questão. Tá demorando um pouco mais, mas tá lá também. Então ele pode ouvir por lá sem nenhum problema. Tá bom? Além disso, sempre lembrando que o Comentando, ele é um podcast semanal, que é de 1 a 3 episódios. Então, muito provavelmente, vai sempre sair nessa ordem. E também sempre lembrando vocês que o Comentando ele está disponível nos principais agregadores. Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Spotify. Então, assim, não deixe de ouvir no seu agregador favorito e indicar, como eu disse, para coleguinhas. Estou repetindo muito isso. Sempre lembrando que estamos de volta com um episódio regular na quinta-feira, tá? Não vou contar ainda qual que é, mas na quinta-feira nós também estamos de volta com o episódio regular, tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!